Porque tudo feito sem a direção de Deus é apenas evento. Mas quando tem a direção de Deus, vem o vento do Espírito Santo e traz mudança e transformação. Amém? Vamos começar lendo Tiago. Com certeza vocês já leram aqui, porque é o tema, não é isso? Tiago 2. Vamos ler do 14 até o 18. Os irmãos acharam, amém? Diz assim: meus irmãos, só me empresta a sua, porque tem uma linguagem mais. Tem uma linguagem mais atual. E aí eu prefiro, porque tem algumas coisas que às vezes a gente lendo essa versão fica meio assim, né? Meio num mundo assim lúdico, né? E quando a gente vê a versão de hoje, vem assim às vezes na lata, né? Vamos lá. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer. Que Deus os abençoe, vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas alguém poderá dizer: você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo: então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações, e eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Amém? E a Bíblia diz, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E a gente fica assim, então tá na Bíblia, sem fé não está falando nada que sem obras é impossível agradar a Deus. Está dizendo sem fé. Mas se a gente usar um pouquinho do nosso raciocínio, que o povo de Deus é um povo inteligente, amém? Amém. No final do versículo aqui do texto que eu li, ele fala, né? Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é a fé que nos faz viver como Cristo viveu. Afinal de contas, quem, humanamente falando e em sã consciência, daria outra face para alguém bater se alguém desse um do lado do seu rosto? Ninguém. Humanamente falando, né? Ninguém. É mais ou menos aquela história do bateu, levou. Mas aí se eu tenho fé para seguir a Cristo, eu tenho que fazer o inverso. Bateu, eu dou o outro lado. Automaticamente, se a fé me faz viver como Cristo, é impossível as minhas ações não sobressaírem. Quando Jesus estava lá pregando para aquela multidão imensa e deu um certo horário, os discípulos ficaram preocupados porque o povo estava com fome. Jesus não podia muito bem dispensar todo mundo, mandar para casa e acabou. A minha parte eu fiz, pela fé eu preguei, ensinei, todo mundo está alimentado espiritualmente e eles que vão para casa agora comer. Não. Jesus, ele viu a necessidade humana, fisiológica daquele povo e fez o grande milagre com 5 pães e 2 peixinhos, amém? E todo o povo comeu. Então, nos detalhes a gente vê que Jesus sempre falava do Pai, mas ele também agia na necessidade, né? Ele agia na necessidade. E é isso que às vezes tem faltado dentro das igrejas hoje. A gente às vezes fica de evento, por isso que eu quis começar falando sobre os eventos, que a gente fica vivendo de evento em evento, aí a gente pula, a gente roda, a gente se joga no chão, a gente chora, se treme, corre, dança, grita. Mas e lá fora? Quando dá
9h30 e o culto acaba. O que acontece com esse azeite que se foi derramado? Ele tem transformado o ambiente que você tem estado? Se não tem transformado, a sua fé está sendo morta. Porque ela está servindo só para você. E o Senhor disse: ide pregar o Evangelho. O Senhor não falou assim, ó, receba-me, fique dentro de casa, no seu conforto, bata o cartão nos cultos da igreja e está tudo bem. O mundo tem pressa de conhecer Jesus. O mundo não tem pressa de evento. O mundo não tem pressa de grandes espetáculos. O mundo tem pressa de Jesus. A palavra diz, né, que a criatura aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Então está na hora dos filhos de Deus pararem de se manifestar só dentro dos templos. É bom demais. Estava um louvor aqui, uma presença gostosa, amém? Era só eu que estava sentindo, não, né? Não estava gostoso? É gostoso, não estou dizendo que isso é errado. Né? O primeiro congresso está sendo uma bênção. Acompanhei as fotos de ontem à noite, que a Priscila botou. Ela estava com um vestido amarelo e laranja, não é? Viu? Para dizer que eu vi mesmo, senão o pessoal fica achando assim, viu nada. Eu vi. Então é bom demais. Só que melhor ainda é isso refletir lá fora. Melhor ainda é a gente transformar o ambiente que a gente chega. Se a gente trabalha num lugar onde tem corrupção para tudo que é lado, onde todo mundo tira o seu proveito, né? Você como crente tem que fazer isso mudar e não se contaminar. Você tem que transformar aquele ambiente. E aí é muito louco, né? Porque eu fico olhando o Velho Testamento e o Espírito Santo não habitava dentro das pessoas, não é, pastor? Falando besteira? Não, né? No Velho Testamento o Espírito Santo não habitava nas pessoas. O Espírito Santo vinha e ia, não era assim? E com tudo isso, a gente vê, né? A abertura do Mar Vermelho, né? Coisas assim grandes, humanamente falando. E aí eu fico pensando, gente, aí no Novo Testamento, o dia de hoje que a gente está vivendo, que a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, eu fico imaginando quando a gente chegar no céu, Moisés vendo assim, caraca, eu não tinha o Espírito Santo dentro de mim, e Deus falou comigo, eu toquei lá o cajado, e o mar se abriu. Me conta o que vocês fizeram. E aí? Que obras vocês vão ter para apresentar? Será que sua obra vai ser só, eu fui para a igreja, cantei, dancei, preguei? Mas e os frutos? Desse tipo de obra que a gente está falando. Tenha a sua fé, mantenha a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas deixe as suas atitudes mostrarem essa fé que há dentro de você. Deixe as atitudes mostrar o Cristo que você segue. É muito triste, né, quando a gente ouve assim, ser cristão igual a você, eu também sou. Eu acho que isso é um golpe para qualquer cristão ouvir. Porque nós fomos chamados não para sermos iguais às trevas, mas para fazermos a diferença. E aí o tema diz, né, esta foi a minha obra, qual é a sua? E aí tinha lá, né, Jesus na arte, né? O problema é que a gente se compara um ao outro. A Fabiane faz isso, então também vou fazer. A Fabiane, ela faltou à escola dominical, eu também vou faltar. Quando na verdade a Bíblia diz que nós devemos ser imitadores do irmão do lado. Sermos imitadores de quem? De Cristo. Aí não tem como errar. Se você começar a se comparar só com Cristo, não tem como errar. Não tem como ter fé sem obra. Não tem como ter uma obra superficial. Porque todas as obras de Jesus, elas realmente transformavam e traziam a vida de Deus. Não era assim? Então nós precisamos começar a nos compararmos com Cristo. O que Jesus faria no meu lugar?
E aí a gente vindo pra cá, o irmão que trouxe a gente daqui, cadê o irmão? Ah, por favor, peguei muito flagra, tadinho. Precisa chamar não. Precisa chamar não, tadinho. Eu só ia comentar que a gente veio vindo conversando no carro, depois eu até falei, tadinho do motorista. Ele veio e a gente, mulher dentro do carro, sabe como é que é? 3 mulheres juntas, não parava de conversar. E aí a gente estava falando sobre os homossexuais, né, irmão? A gente estava no carro falando dos homossexuais lá atrás e o irmão dele devia estar assim, meu Deus, essas meninas não param de falar. E aí a gente estava falando de uma coisa que é uma triste realidade. Hoje o número de homossexuais é enorme. Porque assim, eu lembro que quando eu era pequena, não é que não existiam homossexuais, existiam. Mas era aquela coisa, né, como o mundo diz, né, incubado. Um ou outro que você olhava assim e ficava, eu acho que é. Acho que é. E hoje o negócio está mais escancarado, né? Assim, onde você vai, você vê menina com menina de mão dada, menina com menina, é uma coisa mais aberta. E inclusive hoje, se, por exemplo, se passa alguém ali fora, se o João Williams passa ali agora, ele pega o microfone da minha mão e vai me processar dizendo que eu sou homofóbica. Mas se eles falam mal do crente, eles não são cristofóbicos. Mas se nós falamos o que a Bíblia diz, que está errado, que é pecado, nós somos homofóbicos. Mas enfim, não tem ninguém fumando isso aqui não, né? Bota no YouTube não, gente, senão você for processado. E aí, o que acontece? Tem um número muito grande de homossexualismo hoje, assim, escancarado. E aí, meu cara, a gente estava falando da situação atual da igreja. E, infelizmente, a igreja de hoje não está preparada para receber esse tipo de gente. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Tanto o homossexual como uma ex-prostituta. Se entra uma mulher que é prostituta e aceita Jesus, as irmãs não vão querer colar com ela porque vão ficar com medo de ser defamada. Os irmãos, porque aí as esposas não vão deixar. Ótima, não é? E aí, qual a probabilidade dessa pessoa se manter firme aqui na igreja? Nenhuma. Porque precisa de alguém. O novo convertido é como um bebê espiritual, né? Se você larga um bebê, ele vai morrer de fome, de frio. Ele precisa da mãe para estar, né, cuidando. A mesma coisa no homossexual. Entra um homossexual. Os homens não vão querer ficar perto porque vão ficar com medo de ser mal falado. E aí as mulheres também não ficam porque sabem que a galera vai implicar. Esse homossexual vai ficar na igreja? Não vai. E aí eu pergunto, o que Jesus fez quando ele encontrou a prostituta? Ele meteu o pé, como a gente diz? A Bíblia nos ensina que nós devemos amar o pecador, nós temos que abominar o pecado. Só que a gente, infelizmente, tem incluído tudo num pacote só. O pecado é pecador, e tem que rejeitar. E aí não tem como alcançar essas pessoas. Aí sabe o que a gente tem feito? A gente tem pego Jesus. Não, Jesus é só pra gente aqui, ó. Pode não, Jesus é santo. Não pode levar lá para o homossexual, não pode levar para a prostituta, não pode levar para o drogado. Jesus é santo. E aí a gente faz uma redoma de vidro. E aí a gente fica nesses eventos só entre a gente. E o ID ficou onde? Se a gente for parar para analisar, de uns tempos para cá, a gente tem feito evento só para o próprio crente. Os ministérios de dança mesmo. Quando começou, era aquela coisa, né? Só tinha luvinha, né? Eu sou bem dessa época que começou, a irmã também, né? Deu uma risinha ali do tipo, ai que vergonha, já usei isso. Então, era assim, né? A luvinha, aí fazia assim, e não podia muito fazer assim, não, mexidinha, senão os irmãos diziam que estavam com o diabo no corpo. Que a dança era nova na igreja, então era algo ainda visto meio assim, né? Tipo, esse negócio de dança na igreja. E daí a gente foi crescendo. Chegamos aqui. Hoje a gente tem um grande número de ministérios de dança que entendem a necessidade de se fazer uma aula para se aperfeiçoar, para oferecer com excelência ao Senhor. Não para dar um show, mas porque se Deus deu o melhor dele, que é Jesus Cristo, por que nós vamos dar qualquer coisa do Senhor?
Igual o pastor falou aqui na oferta. Ó, não quero tartaruga, eu quero melhor. O pastor fala isso, gente, não é porque ele quer enriquecer não, até porque, coitado, se o pastor fosse depender de oferta para enriquecer, não ia dar certo, né, pastor? Né? Mas é porque o pastor, ele sabe o ouro que é você ofertar na casa do Senhor, que é a placa do devorador na tua casa, traz bênçãos para você. Então, assim, é o melhor. A gente tem que estar sempre dando o nosso melhor. Então, se eu vou dançar na igreja, por que eu não vou procurar me aperfeiçoar para dar o melhor? Deus olha o coração, lógico. Não adianta também você vir aqui, jogar uma perna lá em cima, dar 1000 piruetas e o teu coração está fora de Deus, porque Deus não vai receber. Mas se você deixa de se aperfeiçoar por causa de preguiça, aí Deus olha e fala assim, né? Então nós entendemos essa coisa do aperfeiçoamento. Só que aí, com esse caminho para aperfeiçoamento, a gente acabou mudando um pouco algumas coisas. O que antes, lá no início, que era o da luvinha, a gente ia para a praça com maior alegria para dançar no evangelismo de rua e atrair pessoas fora da igreja, a gente começou a se trancar dentro da igreja e fazer musical. A gente começou a ir apresentar espetáculo no teatro. Não estou dizendo que é errado, de maneira nenhuma, até porque a gente, esses dias mesmo, nós tivemos a oportunidade de estar dançando no teatro. Isso não é errado. Mas cuidado para isso não tomar o lugar de outras coisas. Não esqueça de que você pode sim estar dançando aqui, porque o corpo também precisa do alimento, mas não esquece de levar esse alimento lá fora também. Quantos já assistiram esses vídeos desses homens bombas que perseguem os cristãos? Aí a gente vê um monte de vídeo e foto de um monte de cristão, criança cristã sendo morta, não é isso? Volta e meia alguém manda no WhatsApp mensagem, ora agora que vão matar não sei quantos cristãos na Síria, blá, blá, blá. Todo mundo já viu algum tipo de notícia dessa? Quantos de vocês ficam felizes com essa notícia? Ninguém. Quantos de vocês já chegaram a chorar vendo essa notícia? Aí daí a gente vem para o segundo ponto. O que a gente tem feito para que isso mude? Só chorar? Não dá para viver só da emoção do momento. Não dá. A Bíblia conta a história de Paulo. Paulo, antes de ser Paulo, era quem? Saulo. O que Saulo era? Perseguidor de cristão. Ele era diferente desse povo aí que a gente vê aí matando o povo agora? Não. Mas o que aconteceu com Saulo? Foi transformado. Cadê os cristãos de hoje que vão transformar esses Saulos em Paulos? Deus, aleluia! Amém? É isso que está faltando. Mas sabe o que a gente ouve das pessoas quando assistem esse vídeo? Tem que pegar esse nome tudo, matar, demorar. Já pensou se tivesse feito isso com Saulo? A gente não teria grande parte da Bíblia ali. Coisas bonitas, né? Está faltando o amor de Cristo para transformar os Saulos em Paulos. E aí a gente está lembrando só dos homens bombas, mas às vezes a gente tem o Saulo no nosso trabalho. Às vezes a gente tem o Saulo na nossa família. Na minha família tem uma galera que fica assim, nem convido mais quando é dia de domingo, porque a Tatiana nunca vai. Eles já entenderam que para mim domingo é do Senhor. Então assim, mas querendo ou não, a gente sente que tem um pezinho de Saulo lá, querendo perseguir. Só que a gente tem que ter o amor e a compaixão de levar o alimento de Cristo. É esse tipo de obra que está faltando. Porque quando a gente tem fé, esse tipo de obra acontece, ele tem que acontecer. Eu tenho que levar vida. Eu não quero naquele grande dia apresentar minhas mãos para o Senhor e falar assim, a minha obra foi que eu dancei em um monte de igreja com um monte de crente. E aí eles bateram palma no final, glória a Deus, aleluia. Eu quero poder falar, Senhor, eu dancei muito, e a minha dança gerou frutos. Se o que você faz não gera frutos, é fé sem obra. Tem que gerar frutos. Tem que gerar mudança, tem que gerar transformação.
Às vezes a gente fica muito como Jonas, né? A música que a gente vai ministrar até tem um pedaço que fala de Jonas. Jonas, né? Porque foi, resumindo a história, né? Tinha um povo lá, vou usar vocês aqui que vocês estão de preto, ou que geralmente quando a gente quer na dança representar o pecado, né? A gente bota lá o preto. Então vamos aproveitar que eles estão de preto, ó. A galera que de preto estava lá na cidade de Nínive. E aí Deus falou assim, ó, vai lá e prega para eles. Jonas olhou, mas eu ando de perdido, ó, homossexual, drogado, prostituta, traficante. Eu não vou não. Sabe por que no fundo Jonas estava assim, ó, vai que eu vou, e eles se convertem. O medo de Jonas, na verdade, não era morrer lá. O medo de Jonas era a galera se transformar e Deus salvar. Porque, gente, a gente não pode ser hipócrita. Tem dia que a gente está igual Jonas. A gente olha para algumas pessoas, tipo esse pessoal do vídeo aí que mata os cristãos, a gente dá uma de Jonas. Dificilmente a gente olha e fala assim, ó, Senhor, envia alguém para ir lá falar de Jesus. A gente geralmente olha e fala assim, tem que morrer, tem que morrer. Jonas estava bem assim, ó, essa galera ali, ó, tem que morrer. Ninguém tem que não falar de Jesus não, porque vai que eles aceitam e são transformados. Aí Jesus vai salvar. Mas eles não merecem. E aí Jonas, ó, correu para o outro lado. Aí o que aconteceu? Foi parar lá no ventre da baleia. Irmão, não espera parar dentro do ventre da baleia para tomar uma atitude certa diante de Deus. Começa a pregar para Nínive que está na tua família, para os salvos que estão na tua família. Abre a tua boca. Você que dança, não se contenta só em botar o figurino e dançar na igreja, não. Você tem que ser profeta em todo lugar. Se Deus te incomodar. Ó, hoje a gente passou por uma experiência antes de vir para cá. Como a igreja foi dedetizada, a gente não podia entrar na igreja. Então tem uma pracinha do lado, a gente foi para a pracinha esperar lá. Quando a gente está indo, aí a moça fez sinal assim, eu até achei que conhecesse algum deles. Quando a gente foi chegando perto, ela estava junto de uma jovem, ela falou assim, vocês são daquela igreja ali, não são? A gente falou, somos. Ela, é que eu estou falando para ela, que ela tem que procurar uma igreja. E já pensou assim, eu só me contentasse em dançar, eu ia parar ali no meio da praça e ia começar. A menina ia ficar olhando para mim. E a gente vai peru. Aí assim. Bate bem da ideia, não. A gente tem que começar a abrir a nossa boca, não só dentro da igreja, é lá fora. As obras têm que começar a se manifestar. E aí a gente não pode fazer o contrário. Porque se a gente for olhar lá, não precisa abrir não. Se a gente for olhar em Mateus, capítulo 6, versículo 1 e 2, a gente vai encontrar assim, ó. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Que a gente tem invertido. Ah, ela falou que tem que fazer obra, então agora tem que fazer um monte de coisa para todo mundo ver. A nossa obra tem que ser para glorificar a Deus, não para a gente se exibir. Já reparou que é assim, ó? Tem uma pessoa lá na sua família que é atribulada. Aí você já desistiu dela. Aí um dia, um irmão da sua igreja, que conhece esse teu parente, convidou ele foi na igreja e ele aceitou Jesus. Veja bem, o amigo convidou ele para ir na igreja e ele aceitou Jesus. Mas aí você que é o parente que já tinha desistido, aí você vai lá chorando. Senhor, muito obrigado. Como eu orei por ele. Mentira! Tu quer levar o crédito pela conversão do... Porque a galera tem esse negócio de levar o crédito. Não, fulano aceitou Jesus porque eu falei para ele. É quase um louvado seja eu, toda glória seja dada a mim. É como se não fosse o Espírito Santo que convencesse. Tem uma galera que tem isso, né, pastor? Tem esse negócio de... Não, eu falei de Jesus para ele e ele foi lá e aceitou. Mentira, conversa fiada. Aí a gente faz um monte de musical. Gente, é uma bênção fazer um musical se tiver a direção de Deus. A gente tem que sempre lembrar disso, não fazer para se exibir.
Não, a gente aprendeu lá no congresso, tem pior. Então a gente agora vai fazer musical, vai fazer conferência, vai fazer congresso, vai fazer isso, vai fazer aquilo e tal. Não faça para se exibir, faça para a glória de Deus. Porque tudo que você faz para se exibir não traz a luz de Cristo, traz apenas a luz do holofote, luz de iluminação. E quando acaba, apaga, acabou. Mas aquilo que você faz e tem a luz de Cristo é para toda a eternidade. Aquilo que você faz e que gera só palma é quase um Big Brother, celebridade instantânea. Mas o que você faz e gera almas para o reino, isso é para toda a eternidade. E é esse tipo de obra que a gente está falando. Então nós precisamos entender que quando a luz de Cristo brilha em nós, a gente não pode esconder. Tem aquela experiência, outro dia eu falei isso numa igreja que eu fui pregar, tem aquela experiência que eu acho que a maioria já fez na escola, que bota a vela num prato acesa, não é despacho não, tá gente? Quando de vela acesa, você pega um pratinho, bota a vela acesa assim, aí você cobre a vela com um copo. Aí passa um tempo, o que acontece com a chama? Apaga. Ela apaga. Aí a gente trazendo aqui para a nossa linguagem espiritual. A gente aceita Jesus. E aí tem aquela chama acesa. Se a gente começa a botar uma redoma de vidro à nossa volta, não posso mais falar com ninguém que não é crente, porque senão eu posso me desviar. Aí você perde a oportunidade de levar Jesus para outras pessoas. É como se você se colocasse dentro de um copo. E aí o que acontece com a chama aos poucos? Ela vai se apagar. Porque essa chama, ela tem que estar acesa, ela tem que irradiar, ela tem que alcançar outras pessoas. Para que as obras, no nome do Senhor Jesus, comecem a aparecer. Então comece a pensar agora aí no teu dia a dia, o que você tem feito, e comece a se perguntar, nossa, naquele grande dia, quando Jesus me perguntar, quais são as tuas obras? Começa a se perguntar aí dentro de você, o que você vai dizer para o Senhor? Será que você vai ter obra que glorifica o nome dele para apresentar? Porque hoje, a gente tem vivido um evangelho que causa às vezes muita dor no nosso coração. As coisas que a gente fica sabendo, que a gente vê no Facebook. É uma igreja atacando outra igreja, uma igreja falando mal da outra. Um ataque de denominações, e aqui é o que eu costumo falar. Infelizmente, o povo de Deus é conhecido como o único exército onde os soldados lutam entre si. Ao invés do povo de Deus entender que a gente tem que se unir pela causa de Cristo, a gente começa, sabe, aquela igreja tem isso, aquela igreja tem aquilo, isso está errado, isso está certo. A gente começa a querer pegar o lugar de Deus e julgar todo mundo. Isso é muito triste, porque esse evangelho tem sido um evangelho comercial. A gente tem muito evento, a gente tem muito show, a gente tem muita novidade, né? Muitas das vezes, alguns eventos a gente fica até confuso, porque às vezes a gente fica tão preocupado em usar a estratégia do mundo para atrair jovem para a igreja, que chega uma hora que a gente já não sabe mais quem é quem. E aí a gente tem um monte de obra que está levando o nome de Deus, aquilo ali é obra de Deus, mas na verdade está enriquecendo só a fama humana. Está só levantando o nome do Ministério X. O ministério que você tem que ter, que você faz em nome do Senhor, ele tem que ser uma bênção, mas ele tem que ser para a glória de Deus. Falando em específico para os grupos de dança, se quando você dança, no final as pessoas só falam do quanto você dançou bem, do quanto a coreografia estava legal, e as pessoas falam zero de Jesus, alguma coisa está errada. A tua dança tem que ser boa, tem que ser uma oferta excelente no altar? Sim, mas ela tem que ser levar Jesus para as pessoas. Senão não passa de um espetáculo. Essa é a diferença entre exibicionismo e realizar obras. Nós precisamos começar a rever. Uma vez
eu vi no Facebook, acho que eu até postei na nossa página, uma arte que fizeram, eu achei muito interessante, que ele dizia assim: no dia que sua sapatilha for mais importante do que a Bíblia, é hora de rever o conceito. E é uma realidade. Às vezes a gente vê as pessoas numa ânsia, num afobamento de querer fazer o melhor e não pergunta para Deus o que Deus quer. Fica não, porque tem que ser uma dança assim. Mas esquece de ir pro joelho. Hoje a galera prefere ir pro YouTube, né? Que é mais fácil. Eu vou ministrar sobre perdão. Aí bota lá, danças de perdão. Aí vê 500 vídeos, tira um pedaço de um, pedaço de outro. E a gente tem um joelho. Se a gente dobrar o joelho e orar, o Senhor vai gerar em nós cada ministração que Ele quer. Porque quando nós ministramos o que Ele quer, pode ser a coreografia mais simples do mundo. O céu vai descer e a glória vai se manifestar. Aleluia! Nós temos que parar de ficar preocupados com o que os olhos humanos vão achar. Mas essa dança é tão simples. Essa coreografia é tão manjada. Essa música é tão velha. Mas se foi o que Deus gerou no teu coração, faça, obedeça, porque vai fluir. Se você fizer aquilo que apenas está relacionado com a onda do momento, a galera só vai bater palma no final e não vai passar disso, não vai ter frutos. Daqui a pouco a gente vai ministrar uma música, e é uma canção antiga, e assim, a irmã devia estar até preocupada com a gente, que a gente entrou no berçário e a gente ficou. A irmã já devia estar assim: será que eles estão vivos lá dentro? E eu toda hora falava assim: gente, eu acho que o culto já começou. Mas a gente demorou, porque a gente estava gerando a coreografia que a gente vai ministrar aqui. Porque a gente marcou cedo, vou contar um segredo para vocês. A gente marcou cedo na igreja para a gente poder combinar o que a gente ia fazer na ministração. A música que o Senhor gerou no meu coração quando eu estava montando aqui a palavra, Deus deu o link e eu falei: amém, Senhor, é isso. É uma música antiga, mas amém, é isso. Tem tudo a ver com o tema e com isso que nós vamos fazer. Tem coreografia pronta? Não. Eu amei, Senhor. A gente vai gerar isso junto lá na igreja. Aí a gente chegou na igreja, a igreja estava trancada porque foi dedetizada e não podia entrar. E aí, para ensaiar na pracinha era complicado, mas eu confesso que a gente ainda chegou a fazer uns passos lá na pracinha. O pessoal que estiver passando em volta devia estar achando a gente um bando de doido. Mas em nenhum momento, o tempo todo eu falava assim: amém, no final vai dar tudo certo, Deus está no controle. Porque na minha cabeça é muito claro: se foi o Senhor que gerou, vai fluir. Eu não preciso ficar preocupada, mas a gente nem um negócio direito, a gente nem ensaiou, tem o risco da gente olhar um para a cara do outro aqui e esquecer o que é para fazer. Eu não estou nem aí para a expectativa humana que você gerou no seu coração, mas eu estou muito aí para obedecer o que meu Deus quer fazer. Quando nós começamos a dar prioridade ao que Deus quer, as obras se manifestam e mostram Jesus. Enquanto nós estamos aqui dormindo na luz, porque é como se a luz do Senhor estivesse aqui nesse lugar, e aí quando a gente sai, a gente não fala de Jesus para as pessoas lá fora, é como se a gente estivesse adormecendo na luz. A gente tem a luz, mas não está compartilhando ela com ninguém. A gente está pegando ela só para a gente. E aí, enquanto o mundo está perecendo, a gente está aqui. Só que o Senhor nos fez para ser flecha, para alcançar o alvo. Nós precisamos nos comprometer todos os dias a ser flecha na mão do Senhor, para ir aonde Ele quer, aonde Ele precisa. Tá no corpo é bom demais. Só que melhor ainda é aumentar esse corpo, é trazer mais almas para o reino. Quantos creem que Jesus está muito próximo de vir? Eu de uns tempos para cá, tudo de ouvido com aquela sensação assim, será que é o último dia? Porque os sinais, quem acompanha a Bíblia sabe, né, que os sinais, mais do que nunca, estão gritando que Jesus está aí, o noivo está vindo, o noivo está vindo. E aí, cuidado para a gente não estar igual as 5 nécias. Estamos junto com as noivas que têm o azeite, achando que o nosso azeite está suficiente, mas aí quando o noivo vier, a gente não vai. A gente precisa tomar cuidado. E se a gente sabe que Jesus está perto,
Lembra aí agora daquele teu parente que ainda não aceitou Jesus, daquele teu vizinho, daquele teu professor, daquele seu irmão que congrega junto com você na mesma igreja, porque hoje a verdade é que a gente tem muito desviado dentro da igreja. Não se engane achando que todo mundo que se diz membro de uma igreja realmente está como noiva de Cristo. Tem gente que está na igreja fazendo só figuração, tá aí, ó. Já aprendi como é que é papel de crente, ó. Eu sento, na hora do louvor, eu levanto a mão, na hora do... quando o negócio fica mais profético. Aí eu é sempre assim, gente. Na hora do profético, a galera faz assim, ó. A galera tem uma coisa de achar que o profético tem que ser cara feio, né? Assim, ó. França isso aqui. Aí pronto, já sei atuar como crente. Só que, ó, nas bodas do Cordeiro, quem está fazendo só papel de noiva, de figurante, não vai não, só vai quem é noiva de verdade. E noiva de verdade tem obra para mostrar, obra que glorifica a Deus. Amém? Vou chamar o pessoal para presença profética. A gente vai ministrar uma canção que fala, eu queria muito que vocês prestassem atenção na letra. Não sei se é uma canção antiga, talvez vocês conheçam. Mas eu queria que vocês prestassem atenção na letra, porque ela fala muito. Quando eu li o tema e eu comecei a montar a pregação, Deus falou muito forte no meu coração que tinha que ser essa música, por causa da verdade que ela traz. E eu queria muito que você, embora seja uma dança, é meio contraditório o que eu vou falar, mas vocês vão entender. Eu queria que, mesmo sendo uma ministração de dança, você tentasse não se prender a ficar olhando, porque a gente fica preso, né, para tirar foto, para filmar e tal. Inclusive essa geração de celular às vezes é um problema, né? Porque às vezes agora eu tô descendo e voltar. Né? Aí você fala, ah, agora você der roupa. Né? Então assim, eu queria que você prestasse atenção nessa ministração, na verdade que essa canção traz, porque é de despertar para mim e para você, porque a palavra ela toca primeiro aqui. Né? No caminho para cá, Deus foi gerando algumas coisas para eu falar e eu assim, né? Quem ama corrige, Deus vai corrigindo. Ó, a igreja tá assim, ó. Ai, Deus tá assim. A gente vai mudar. Amém? Amém.
Amém? O som estava meio ruim, mas eu espero que vocês tenham conseguido ouvir a letra, porque é uma música com uma letra muito forte, né? Que fala tudo aquilo que a gente falou aqui nessa noite. Que você tenha sido alcançado, tenha sido tocado, e que no nome de Jesus vocês possam a cada manhã buscar fazer obras para a glória do nome de Jesus. Amém? Eu agradeço muito a oportunidade. Que Deus abençoe o ministério de vocês cada dia mais e mais. E que cada ministração, cada dança gerada pelo Senhor gere frutos para a glória de Deus. E que essas obras sejam para engrandecimento do nome do Senhor, para que Ele seja engrandecido, para que o nome dele seja conhecido. Amém?